Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Esse é o litoral da cidade de Salerno, no sul da Itália, próximo a Nápoles. Aqui aconteceu, em 1943, uma grande operação de desembarque de Salerno, que possibilitou a conquista da cidade de Nápoles. Aqui em Salerno foi o ponto de partida das forças aliadas para a conquista da Itália. Aqui na Itália aconteceram muitos fatos na Segunda Guerra Mundial, mas como a Itália perdeu a guerra, e aqui tem muita história do tempo romano, grego, não se encontra muitas marcas da Segunda Guerra. Essa avenida, por exemplo, que o Chico vai mostrar aqui pra gente, é a Avenida General Mark Clark, aonde fica o museu do desembarque aqui em Salerno. Ela tem o nome do principal comandante americano das forças aliadas na Itália, o General Mark Clark, que inclusive comandou as tropas brasileiras. Após a derrota das forças italianas e do Afrika Korps no norte da África e do crescente enfraquecimento das forças do eixo, as nações aliadas começaram o planejamento para uma próxima ofensiva. No entanto, houve um imenso desacordo entre eles sobre qual deveria ser o local em que essa ofensiva iria ser desencadeada. Winston Churchill acreditava que essa nova frente deveria ser aberta na Itália, que foi apelidada pelo primeiro-ministro britânico de o macio baixo ventre da Europa. Ele sabia que, naquele momento, o governo fascista de Mussolini estava entrando em colapso, com sua popularidade decaindo a cada dia. Além disso, a remoção da Itália do conflito facilitaria muito a atuação das forças aliadas no mar Mediterrâneo, que após a vitória sobre a Regia Marina, a marinha italiana, poderiam trafegar melhor por aquelas águas. Tais ações ainda amarrariam as forças alemãs, mantendo-as afastadas da planejada invasão da Normandia, a Operação Overlord. Então, em julho de 1943, houve um grande desembarque de forças americanas e britânicas que lançaram seu ataque perto de Gela e ao sul de Siracusa, na Sicília. Avançando para o interior, as tropas do 7º Exército do Tenente-General George Patton e do 8º Exército do General Bernard Montgomery empurraram os defensores do eixo para trás, obtendo vários triunfos na ilha italiana. Esses esforços resultaram em uma campanha bem-sucedida que, por consequência, levou à derrubada do líder italiano Benito Mussolini por uma revolta político-popular no final de 1943. Com as operações na Sicília chegando ao fim em meados de agosto, a liderança aliada renovou as discussões sobre uma invasão do continente italiano. Embora os americanos permanecessem relutantes, Roosevelt entendeu a relevância de um ataque contra a Itália, pois ele forçaria a Alemanha a enviar tropas para defender seu aliado e, com isso, diminuiria a pressão sobre a União Soviética. Além disso, como os italianos se aproximaram dos aliados com propostas de paz, esperava-se que grande parte do país pudesse ser ocupada antes que as tropas alemãs chegassem em grande número. Ao avaliar as opções para invadir a Itália, os americanos inicialmente esperavam desembarcar na parte norte do país, mas as circunstâncias naquele momento impossibilitaram essa ofensiva. Por esse fato, o alcance dos combates aliados limitou-se a áreas potenciais de desembarque à bacia do rio Volturno e às praias ao redor de Salerno, no sul da Itália. Sendo então definido como o principal alvo, Salerno foi escolhida devido às suas condições marítimas mais calmas, proximidade com as bases aéreas aliadas e a rede rodoviária existente além das praias. Aqui, nas águas calmas da Baía de Salerno, os americanos e os aliados encontraram o lugar perfeito para fazer o desembarque. A baía é larga, como eu disse, as águas são calmas e os italianos
não esperavam tanto assim a presença americana, desembarque aliado aqui nessa praia. Mas os alemães previram, anteciparam e não caíram na armadilha que os aliados fizeram. Eles simularam o desembarque em outro ponto. E quando chegaram aqui, 180 mil soldados aliados americanos, canadenses, britânicos, foram duramente combatidos pelos italianos e pelos alemães, até a mudança de lado da Itália no dia 8 de setembro de 1943. A luta que aconteceu aqui, no entanto, hoje é pouco lembrada. Pouca gente de Salerno sabe do desembarque. Fica a história. O planejamento da invasão coube ao comandante supremo no Mediterrâneo, general Eisenhower, e ao comandante do 15º Grupo de Exército, o general Harold Alexander. Com o cronograma apertado, a Operação Avalanche foi então planejada. No comando da operação, que aconteceria na região da Calábria, estava o general Bernard Montgomery, que lideraria o 8º Exército. Esperava-se que esses desembarques atraíssem as forças alemãs para o sul, permitindo que ficassem presos ali pelos desembarques posteriores, na sua retaguarda, na fase principal da Operação Avalanche, no dia 9 de setembro de 1943. Esta primeira operação, chamada de Baytown, tinha a oposição do próprio Montgomery, pois ele acreditava que as forças alemãs perceberiam que aquela não seria a ofensiva principal e que por essa razão deveria ser dada prioridade total para a Operação Avalanche. Mas Montgomery foi ignorado e os planos prosseguiram. E quando o desembarque se iniciou e Montgomery provou estar correto, os alemães responsáveis pelas defesas naquela região, o marechal de campo da Luftwaffe Albert Kesselring, percebeu que aquele provavelmente era um ataque de distração e por isso ordenou que as principais forças alemãs, entre elas o 76º Corpo Panzer, comandado pelo general Traugott Herr, e parte do 10º Exército Alemão, comandado pelo general Heinrich von Vietinghoff, não entrassem em combates em larga escala contra o 8º Exército Montgomery. Com o combate sendo travado por meio da 201ª Divisão Costeira Italiana, que fez frente ao exército inglês juntamente com a 85ª Divisão Paraquedista Alemã, o avanço das tropas aliadas foi retardado, principalmente por meio de demolição de pontes e da infraestrutura. Enquanto isso, os preparativos para a ofensiva principal continuavam. A execução da Operação Avalanche ficou a cargo do 5º Exército dos Estados Unidos, comandado pelo Tenente-General Mark Clark. Em 9 de setembro, as forças de Clark começaram a se mover em direção às praias ao sul do Salerno. Conscientes da aproximação dos aliados, as forças alemãs prepararam-se para os desembarques. À esquerda dos aliados, os Rangers e os comandos desembarcaram sem incidentes e rapidamente garantiram seus objetivos nas montanhas da península de Sorrento e em Paestum. À sua direita, no entanto, encontrou feroz resistência alemã e exigiu apoio de artilharia naval para se mover em direção ao interior. Totalmente ocupados em sua frente, os britânicos não conseguiram pressionar o sul para se unir aos americanos. E à medida em que a noite caía, os britânicos pouco haviam avançado para o interior, apenas 7 a 8 quilômetros, enquanto os americanos mantinham a planície sul e ganhavam cerca de 8 quilômetros em algumas áreas. Embora os aliados tivessem desembarcado, os comandantes alemães ficaram satisfeitos com a defesa inicial e começaram a deslocar as unidades em direção à cabeça de ponte. Nos 3 dias seguintes, o general McClark trabalhou para desembarcar as tropas adicionais e expandir as linhas aliadas. Todavia, com a defesa alemã muito forte, o crescimento da cabeça de ponte provou ser lento, o que prejudicou a capacidade de McClark de empenhar forças adicionais. O principal ataque alemão atingiu a divisa entre os 2 corpos aliados. Este ataque ganhou terreno até ser interrompido por uma defesa de última hora da 36ª Divisão de Infantaria.
Naquela noite, o 6º Corpo dos Estados Unidos foi reforçado por elementos da 82ª Divisão Aerotransportada, que saltou dentro das linhas aliadas. Com a chegada de reforços adicionais, os homens de Clark conseguiram então reverter os ataques alemães em 14 de setembro de 1943, com a ajuda preciosa de disparos vindos da Marinha. Tendo então sofrido pesadas perdas e não conseguido romper as linhas aliadas, Kesselring colocou a 16ª Divisão Panzer e a 29ª Divisão Panzer Granadeiros na defensiva. Com a Batalha de Salerno em fúria, Montgomery foi pressionado por Alexander para acelerar o avanço do 8º Exército para o norte. Em 16 de setembro, patrulhas avançadas desse destacamento entraram em contato com a 36ª Divisão de Infantaria. E com a aproximação do 8º Exército e sem forças para continuar atacando, os alemães interromperam a batalha e se voltaram para uma nova linha defensiva que abrangesse a Península Italiana. E no dia 18 de setembro, as forças alemãs começaram a recuar da cabeça de ponte. Garantindo então a cabeça de praia em Salerno, o 5º Exército americano pôde começar a atacar em direção a Nápoles. A cidade foi capturada em 1º de outubro. Em 6 de outubro, a linha do rio Volturno estava garantida. Isso forneceu uma barreira natural, protegendo Nápoles de um contra-ataque, garantindo a planície de campanha e os aeródromos vitais de um possível contra-ataque alemão. Do outro lado, na costa do Adriático, o 8º Exército Britânico avançou para uma linha mais à frente. Assim, no início de outubro, todo o sul da Itália estava nas mãos dos aliados, e os exércitos agora estavam de frente para o rio Volturno. Essa era a primeira de uma série de linhas defensivas preparadas pelos alemães, que optaram em combater através de ações retardadoras, dando terreno lentamente e ganhando tempo para completar a preparação da linha de inverno, sua linha defensiva mais forte ao sul de Roma. Essa seria a tônica da campanha italiana. A próxima etapa tornou-se para os exércitos aliados um trabalho árduo e desgastante contra defesas habilidosas, determinadas e bem preparadas, e em condições de terreno e clima que favoreciam a defesa e dificultavam as vantagens aliadas, em equipamentos mecanizados e superioridade aérea. Posteriormente, os aliados continuariam seu avanço, até se depararem com a linha Gustav, a espinha dorsal das defesas da linha de inverno, preparando o cenário para as 4 batalhas de Monte Cassino que ocorreriam entre janeiro e maio de 1944, e que nós também vamos abordar aqui nesse giro pelos campos de batalha da Itália. Vamos conferir agora a visita ao museu em Salerno, que retrata o desembarque e a luta que ali aconteceu. O Museu do Desembarque fica em frente à praia, no local onde os americanos desembarcaram, e dentro de um regimento dos Carabinieri italiano. O museu não tem um acesso tão fácil assim, você precisa pré-agendar, e ele não fica aberto totalmente ao público. Mais uma questão daquilo que eu já disse, que os italianos escondem um pouco a guerra aqui na Itália. Mas conseguimos acesso e vamos conhecer o museu. A gente conseguiu acesso ao museu através de um grupo de estudantes que também está visitando o museu no mesmo momento. Então nós vamos entrar junto com o grupo e conhecer o acervo aqui em Salerno, porque é difícil ter acesso a esse museu. O Museu do Desembarque e de Salerno Capitale é dedicado à história que fez da cidade de Salerno o lugar simbólico de alguns dos eventos mais importantes da Segunda Guerra Mundial. Exatamente onde está sediado, na costa oposta da Baía de Salerno, em oposição à cidade, 200 mil soldados desembarcaram naquela que foi a mais importante operação anfíbia antes do desembarque da Normandia. Era 9 de setembro de 1943 e a chamada Operação Avalanche
foi liderada pelo general McClark, que dá nome à rua onde fica o museu, inaugurado pelo presidente da República Italiana, Giorgio Napolitano, em setembro de 2012. Salerno foi então a capital da Itália, de 11 de fevereiro de 1944 a agosto de 1944, abrigando os principais governos da era pós-fascista. 1944 é também o ano da chegada à Itália de Palmiro Togliani, chefe do Partido Comunista, que foi protagonista do que se convencionou chamar de virada de Salerno, ou seja, a escolha da união antifascista mesmo com as forças monárquicas, colocando a questão institucional após a libertação do fascismo. Todo o acervo das salas do museu é dedicado a esse momento. São cerca de 200 itens, incluindo vídeos inéditos do desembarque, fotografias, medalhas, uniformes do exército alemão e americano, armas e até, do lado de fora, um tanque M4 Sherman, um Jeep Willys e um vagão ferroviário, usado pelos nazistas para deportar judeus italianos para campos de concentração. Este vagão é um achado importante, pois é um dos poucos exemplares que restam no mundo dos vagões destinados a Auschwitz. A visita ao museu não é um processo simples, tem que haver um pré-agendamento, e nós tivemos muita sorte, pois não conseguimos o contato inicial através dos meios indicados, e-mail ou telefone, mas mesmo assim prosseguimos até o museu, onde conseguimos acompanhar um grupo de estudantes de escolas ali próximas que visitavam o museu, e tivemos a sorte de poder contemplar este importante acervo de um momento da história não muito valorizado pelos pesquisadores e estudiosos da Segunda Guerra Mundial. O desembarque em Salerno foi muito importante. O museu é bem simples, como vocês viram aí nas imagens. Lembre-se, o desembarque de Salerno aconteceu de 3 a 9 de setembro de 1943. E no dia 8 de setembro, a Itália sofreu um golpe, o governo italiano de Mussolini na época sofreu um golpe, tiraram Mussolini do poder, então a Itália mudou de lado durante os combates, mas isso não impediu que forças italianas, aliadas obviamente aos alemães, enfrentassem as tropas americanas. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dê um like no programa, não se esqueça de se inscrever no canal e também compartilhar o nosso vídeo com os amigos. Mas antes de eu me despedir de vocês, não se esqueça da nossa promoção dos 200 mil inscritos aqui no canal. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos no dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. E eu volto logo com mais histórias para você. Até mais!